muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A indústria de São Paulo recuou no mês de junho e o prognóstico para julho não é dos melhores, não. Embora já haja uma estimativa para o segundo semestre como um todo de pelo menos um começo de recuperação. As médias, pequenas e microempresas estão segurando a contratação de mão de obra, segundo dados do próprio CAGED. A inflação do aluguel, ou seja, o IGPM medido pela Fundação Getúlio Vargas, ficou contida em julho, na verdade até desacelerou em relação ao mês de junho. O balanço do Banco Itaú veio bilionário, mas as ações do banco caíram e puxaram o Ibovespa para baixo. E no estúdio eu converso com Simone Pazianotto, economista, para discutir o tamanho do crescimento do país ainda este ano. O cenário econômico está no ar. Eu começo o programa de hoje, aliás, já avisando novamente que nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Você pode participar da programação por lá, enviando sua mensagem. Mas tem um dado extremamente importante, não é raro que a gente fala aqui sobre o poder das pequenas, médias e microempresas na geração de emprego. E olhando para os dados do CAGED recentemente, o Sebrae chegou à conclusão de que foram exatamente essas empresas desse porte que seguraram a contratação de mão de obra qualificada, aquela mão de obra com carteira assinada. O Maurício de Almeida tem informações sobre este assunto e nos traz detalhes do Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. As micro e pequenas empresas tiveram mais um mês positivo em junho. Pela quinta vez consecutiva, as micro e pequenas empresas contrataram mais do que demitiram. É o quinto saldo positivo em contratações. Em junho foram gerados 52.700 empregos nas micro e pequenas empresas. As contratações superaram as demissões. Ao contrário das micro e pequenas empresas, as grandes corporações não tiveram o mês de junho positivo. Lá, as demissões superaram as contratações, então o saldo ficou negativo em menos 4.800 vagas. Mas quando pegamos o bom desempenho das micro e pequenas empresas, a geração de empregos com carteira assinada no mês de junho ficou com um resultado positivo. Foram cerca de 48 mil novos empregos com carteira assinada nesse mês de junho. Em junho, as micro e pequenas empresas tiveram o melhor desempenho registrado nos últimos 5 anos. E no primeiro semestre desse ano, as micro e pequenas empresas contrataram até 70 vezes mais do que as grandes corporações. Para isso, os analistas dão algumas explicações. Uma delas seria justamente o grande número de demissões nas grandes corporações. Com as pessoas perdendo o emprego, acabam apostando no empreendedorismo. Montaram nos últimos anos micro e pequenas empresas. E quando o negócio começa a dar certo, elas precisam contratar novos funcionários para que as micro e pequenas empresas continuem crescendo e atendendo a demanda. Um outro dado que os analistas falam é que se as micro e pequenas empresas estão contratando é porque estão confiando na economia, já que para uma pequena empresa demitir um funcionário acaba sendo algo com um custo muito elevado devido aos encargos trabalhistas. Então essa pequena empresa só contrata quando tem a certeza de que a economia vai melhorar. Portanto, são bons sinais as micro e pequenas empresas segurando a contratação no mercado de trabalho. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Claro que a gente está falando de perspectiva, contratação. Quem contrata está olhando para um futuro melhor. Aliás, é tema de um assunto daqui a pouco da entrevista com a economista Simone Pazianotto, ao vivo aqui no Cenário Econômico. Se a gente olhar para trás, os dados não são positivos, não. Aliás, o mês de junho foi divulgado hoje da indústria de São Paulo pela Fiesp. Para você ter uma ideia, caiu 0,8%, vendas reais caindo 2,7%, as horas trabalhadas um recuo muito pequeno de 0,1%. Mas os salários médios subiram 0,6% e a utilização da capacidade instalada, ou seja, que é justamente quando a indústria está usando o que ela tem potencial para usar, também teve uma leve alta aqui de 0,4%. No primeiro semestre, a indústria até teve um crescimento de 1,1%. É um crescimento médio pequeno, mas nós estamos falando assim de um crescimento, pelo menos o dado é positivo. Quando a gente olha para julho, e aqui é o sensor de expectativas da própria Fiesp, o sensor está em 47,5 pontos. Abaixo de 50, a notícia é negativa. Acima de 50 é uma expectativa mais positiva. E vamos lá para você ter uma ideia. Vendas, por exemplo, abaixo de 50, 43,2 pontos. De junho para cá caiu 10 pontos, para você ter uma ideia. Ou seja, não esperam retomar a venda logo aqui no mês de julho.
O emprego está em 49,4%, isso quer dizer demissão, mas embora seja muito próximo do limiar ali dos 50 pontos. Condição de mercado subiu para 52,8%, ou seja, condições de mercado é projeção de futuro. E investimentos está exatamente no limiar, entre o pessimismo e o otimismo em 50,4 pontos. Mas nós estamos com 0,4 pontos aqui acima, pelo menos na ideia de investimentos. Isso tudo demonstra o quanto que a indústria está sofrendo e, claro, é de onde pode vir boa parte da recuperação econômica. Vamos aos detalhes da inflação do aluguel. O IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ele veio contido. Você se lembra que em junho foi de 0,8, agora veio 0,4 no mês de julho. É o que se chama de desaceleração da inflação. No ano, o IGPM tem 4,79%. 12 meses, 6,39%. Essa aqui, claro, é uma inflação anualizada. Nós estamos pegando 6 meses também do ano passado. Em julho, para você ter uma ideia, do ano passado foi 0,51, 0,4 agora. Nós estamos com uma inflação menor se eu comparar mês com diferentes anos. Mas se eu comparar com o IPCA, que é a inflação oficial do país, para você ter uma ideia, em junho foi 0,01, 12 meses está 3,37. Se você paga aluguel, você está pagando isso daqui, olha. 6,39%. Esse é o seu índice. Se você paga muito com aluguel, a sua inflação está mais pesada do que a inflação oficial. Isso é o que a gente chama com muita frequência aqui da inflação pessoal. Cada um tem um nível de inflação. Ou seja, se você gasta com determinada coisa que naquele mês subiu mais, obviamente que a inflação para você foi maior do que essa média, por exemplo, do IPCA, ou mesmo com relação ao IGPM. Agora, se você tem muita coisa alugada e vai reajustar exatamente pelo IGPM, você vai estar acima da inflação. São esses detalhes que mostram claramente como cada um tem uma inflação. Vamos lá, saiu hoje o balanço do Itaú e ele veio bilionário em 7 bilhões e 34 milhões de reais. Para você ter uma ideia, no momento de indústria com dificuldade, comércio com dificuldade, os bancos lucram. No crescimento do segundo trimestre deste ano com o ano passado, 10,2% a mais do Banco Itaú. Se eu comparar com o primeiro trimestre, 2,3% a mais. Olha, cresceu a carteira de crédito. Carteira de crédito é quanto o banco está emprestando. Com as taxas de juros altíssimas, o banco ganha em cima disso. Mas olha, cresceu 2,2%, as pequenas estão emprestando, cresceu, na verdade, o empréstimo para as pequenas e médias em 5,3%. Pessoas físicas e grandes empresas também cresceram 3,1% e 1,5%. Apesar desse resultado, as ações do Banco Itaú caíram hoje 3,32%, porque o investidor, pelo menos de curto prazo, olhou para o banco e o banco anunciou hoje um programa de demissão voluntária, ou seja, está reduzindo o seu tamanho. Aí o investidor, na dúvida, pegou e rebaixou as ações, ou pelo menos uma das razões que levaram a esse rebaixamento do Itaú. O Ibovespa foi puxado pelo Itaú hoje, o Itaú tem peso importante no Ibovespa, contaminou outras ações, queda de 0,53%. Se a gente olhar aqui, as outras ações também caíram, Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Bradesco, os dois bancos caíram aqui que fazem parte desse peso pesado do Ibovespa, e o dólar fechou com uma alta de 0,19% a R$ 3,79. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com a Simone Pazianotto sobre exatamente a expectativa que temos de crescimento da economia. Você tem acompanhado aqui no cenário econômico que as revisões têm sido feitas para baixo. Há possibilidade de melhorar esse número? É o assunto daqui a pouco, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, eu recebo hoje aqui no programa Simone Pazianotto, economista. Simone, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Eu já anunciei que a gente vai falar sobre crescimento econômico. Conversamos recentemente. Aliás, eu vou só relembrar o nosso espectador, a gente tem visto, na verdade, todas as revisões para baixo do crescimento econômico. Lá no final do ano passado, eu recebi relatórios aqui de alguns bancos que falavam de crescimento em torno de 3%. Eu, como estou no jornalismo há algum tempo, na verdade, duvidei daquilo porque eu tinha um começo de governo. E começo de governo nunca é simples, nem em reeleição. Nem quando o candidato vencedor já é presidente, ele tem um novo governo, tem uma adaptação. E a gente tinha os desafios de todas as reformas. Bom, não foi só por esta razão, mas nós estamos hoje com uma revisão que ficou muito aquém do 1%, que foi de 1,1% do ano passado, de 2017, quando a gente retomou o crescimento econômico. Você é otimista ou pessimista em relação ao que já está se prevendo de 0,8, 0,81, 0,82? O FMI já rebaixou, o próprio governo já chamou para 0,80 também? Piotr, boa noite. Eu sou otimista. E quem diria, eu era uma das projeções mais pessimistas no começo do ano. Eu tinha uma projeção de 2%. Você puxou a fila dos que estavam revisando para baixo, é isso lá atrás?
Eu comecei com 2% e o pessoal estava com 2,5%, e eu era uma das mais pessimistas no começo do ano. Hoje eu te digo que muito provavelmente a gente vai crescer mais do que 1%, entre 1,5% esse ano, apesar do Focus estar com 0,8%, o FMI com 0,82%, e eu vou te dizer por quê. Tem um escritor, um estatístico, né, americano, chama Nate Silver. Ele escreveu um livro muito bom, muito interessante, chamado O Ruído e o Sinal. O ruído e o sinal. Ele foi das pessoas que previu a eleição do Obama em 2008, com uma certa precisão, né? E ele fala que a gente tem que se atentar às duas coisas, ao sinal e ao ruído. O sinal é aquilo que vai ter um efeito duradouro em qualquer objeto que você está querendo prever, seja eleição, seja clima, seja PIB, né? E o ruído, que são distorções que dificultam o entendimento de uma tendência. O que a gente teve no primeiro semestre desse ano? Tivemos 2 ruídos muito, muito graves e que a gente não imaginava que iam acontecer. O primeiro foi Brumadinho, que impactou onde? Na indústria extrativa e da transformação. Sim. Tá? O segundo, crise na Argentina, que impactou onde? Na nossa indústria automotiva. Então, são 2 ruídos que realmente fizeram que os economistas revisassem o nosso PIB para baixo. E ainda tem os ruídos de origem política que interferem diretamente. Infelizmente, eu acho que o governo ainda não percebeu que o seu papel lá, que qualquer declaração mais polêmica impacta no mundo real. Vamos lá então, Simone, vamos começar pela reforma da Previdência. O tempo de tramitação, eu nunca vi uma CCJ tão polêmica, onde normalmente é muito rápido, porque a discussão isso é constitucional ou não. Ponto. Porque depois da comissão especial, sim, já vi outras bem barulhentas. Que, na verdade, foi mais calma do que a CCJ. A CCJ foi uma coisa, assim, surreal. Isso foi um problema, esse tempo maior de discussão da reforma da Previdência lá, porque o governo apresentou a proposta, no primeiro mês desse país ninguém trabalha, porque nós temos um Congresso que não trabalha, o que é surreal, o Congresso toma posse um mês depois do Executivo, apesar de ser um novo mandato. Enfim, esse já foi um primeiro motivo ou não? Eu acho que o tempo de discussão na CCJ realmente influenciou, mas eu acho que o descompasso, começa o governo com toda aquela oxigenação, com toda aquela vontade, e o Congresso vai tomar posse um mês depois. A proposta não estava estruturada, vazou um draft da proposta. Teve vazamento. Aí depois fala uma coisa, desfala outra, vai ter capitalização, não vai. Então, todo esse ruído que eu estou falando, ele influencia negativamente. Efetivamente, ele influencia negativamente. Agora, apesar da nossa experiência traumática no primeiro semestre, com relação a tudo que envolveu a economia, por que você acha que a gente vai ter um crescimento maior, apesar de tudo que tivemos, assim? A sua previsão atual é de quanto? Hoje eu estou com 0,9, mas eu acredito... Acima de todo mundo. Acima de todo mundo, mas eu acredito que a gente feche, repetindo o desempenho do ano passado, entre 0,9 e até 1,2. Aí eu vou falar, vamos se apegar aos sinais, né? Primeiro, a gente teve um efeito manada. Todos os economistas correram para revisar muito rápido o PIB e as suas projeções, dando uma nuvem muito pessimista e sinalizando para o investidor que o cenário era ruim. O que o investidor faz? Ele se retrai, ele fica com dúvidas, esse é o sinal. O consumidor que vai comprar geladeira já adia também. Outro exemplo, por exemplo, anunciaram que iam ter o saque do FGTS, de repente é só R$500. Então, todo esse ruído, ele gera um sinal negativo. Mas, efetivamente, se a gente não tiver sinais ruins agora nesse segundo semestre, com a votação da Previdência agora em segundo turno, e andamento, como é de se esperar, porque o texto passou
a expectativa de economia está dentro do previsto, muito provavelmente a gente vai ter um crescimento maior do que o esperado pelos economistas hoje. Então, vou usar a sua tese sobre, que você nos trouxe aqui, sobre sinal e ruído. Isso seria um sinal forte para um crescimento bem mais pujante no ano que vem. Sim, com certeza. Se a gente não tiver ruídos muito polêmicos, exatamente, né? Se tudo continuar nesse caminho, e se o governo continuar com a sua agenda positiva de reformas, sinalizando uma reforma tributária já para o ano que vem, aí sim a gente consegue ter um sinal mais forte de crescimento. Isso a gente viu, por exemplo, um consenso de governadores. Toda ideia que você tinha sobre reforma tributária no passado, você tinha um dissenso entre os governadores. Agora já tem isso. Isso é avanço, isso é sinal também. É um sinal positivo que a gente... O ano que vem, realmente, eu acho que a gente supera essa patinada de 1,1% que a gente está praticamente há 3 anos. A gente fez 2017, 2018, provavelmente repete aqui 2019... E em 2020, acho que a gente finalmente sai dessa patinada do 1,1. Com pelo menos 3 grandes reformas sendo votadas e, além de tudo, as medidas microeconômicas, que essas têm impacto logo no dia seguinte. E a esperança de que o governo deixe de dar cabeçada e deixe de lado os assuntos polêmicos. Os assuntos laterais. Os assuntos laterais e familiares. Eu acho que realmente ele tem que se focar no Brasil, tá? E tirar um pouco do ego familiar, né, da política. Vamos falar nos assuntos macro, é isso? É isso aí. Usar uma expressão da economia, é isso aí. Simone, obrigado pela gentileza da entrevista. Viu? Conversei com a economista Simone Pazianotto aqui no Cenário Econômico, que tem uma expectativa de crescimento maior do que a gente tem divulgado da média do mercado. O Fox está 0,82, o FMI baixou para 0,81, o governo fez 0,80, ela está prevendo 0,90 com possibilidade de crescimento agora no segundo semestre, o que seria, para usar a tese de Simone, um sinal poderoso para a economia se recuperar ainda mais e com mais intensidade a partir do ano que vem, já com pelo menos a Previdência e a reforma tributária em andamento. Bom, a gente vai acompanhar isso diariamente aqui no Cenário Econômico, que termina aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.